Gravando. Olá pessoal, espero que vocês estejam todos bem, seguindo as recomendações da OMS, as questões de higiene, para que nós venhamos a derrubar esse vírus essa pandemia que está nos deixando em situações, né, adversas. Mas estamos aí para enfrentá-las da melhor forma possível e esperamos estar juntos novamente em breve. Bem, meu irmão, então nós iremos começar o capítulo 2, que converge à globalização. Gente, veja só, o termo globalização, ele tem uma ideia muito específica, ou seja, integrar, a palavra-chave é integração, ou seja, integrar socialmente, economicamente e culturalmente os países. Bem, há quem diga que a globalização, no contexto histórico, se originou desde os períodos das grandes navegações, da expansão marítima comercial. Não deixa de ser globalização porque iria mover com outras terras, né, assim encontradas. A globalização, ela tem sido um processo que vem transformando substancialmente o relacionamento entre os países, né? Principalmente a questão de trocas financeiras e comerciais. A informação também é muito importante. Vale salientar o nosso recurso agora, a internet, né? Que também é uma das ferramentas que possibilita a inserção da globalização. Vale salientar também, pessoal, a formação dos blocos econômicos, né, entre os países. Isso, entretanto, é uma integração do processo de globalização que exige arranjos econômicos ou arranjos socioeconômicos. A organização social, produtiva e de consumo estabelecida em um determinado grupo de pessoas. Os arranjos socioeconômicos tratam, em outras palavras, do padrão de comportamento de uma sociedade que reflete diretamente ao nível de riqueza. Então, quando nós estamos falando de nível de riqueza, também estamos classificando os países de uma forma desenvolvida, emergente e subdesenvolvida. A desenvolvida é os ricos, o emergente é o meio termo e os subdesenvolvidos são os países pobres. De maneira geral, esses arranjos socioeconômicos são definidos de acordo com o volume de capital, ou seja, a moeda, o dinheiro que circula em uma determinada sociedade. Apesar de poder se expressar de formas diversas, há maneiras de padronizar esses arranjos. Vejamos que, de maneira geral, chamamos os países que possuem uma maior circulação de capital os países desenvolvidos, como eu tinha dito anteriormente. E, em contraposição àqueles que não têm grande fluxo de capital, são denominados os países subdesenvolvidos, ou seja, os países pobres. Contudo, essa classificação orienta-se por uma média estabelecida para a população e não alcança, portanto, a totalidade dos habitantes. Em outras palavras, não se pode dizer que toda a tecnologia, bens e serviços que um determinado país produz chega a todos os seus habitantes. Dessa forma, mesmo que um país possua um elevado índice de desenvolvimento humano, que é o IDH, que é um dos principais indicadores sociais, nem todos os habitantes desse país poderão usufruir de ótima qualidade de vida, assim como em países de IDH inferior, que poderá haver pessoas que dispõem de uma qualidade de vida elevada. Então isso é muito relativo. Dentro disso, pessoal, desses arranjos socioeconômicos,
pode ser desiguais então em relação aos capitais, como a gente tinha dito. Nesses casos, algumas organizações internacionais promovem ações para tentar equalizar esses quadros de disparidades dos arranjos socioeconômicos. As principais organizações internacionais são, primeiramente, a mãe de todos, a Organização das Nações Unidas, que possui várias agências especializadas no sentido de direcionar cada área. Exemplo, a OMS, que eu falei aqui no começo da aula, a Organização Mundial de Saúde, a Organização Mundial do Comércio, a Unesco, que é ligada à cultura, a OIT, a Organização das Nações, as organizações do Trabalho, o FMI, o Fundo Monetário Internacional, dentre outras importantes. Dentro dessas organizações governamentais, elas são, na prática, significativas para o andamento de vários segmentos da sociedade. Existe também, pessoal, não só ligado ao social, mas também ligado a dimensões mais graves, no caso, a conflitos armados, a guerras. Vale salientar um dos principais órgãos da ONU relacionado à guerra, a OTAN, que é justamente a organização do Tratado do Atlântico Norte. Esses países membros faziam parte de uma organização militar após a Segunda Guerra Mundial, que congregava os principais países capitalistas e objetivava combater o socialismo. No caso aí, a gente revê a Guerra Fria, né? Socialismo do lado da antiga União Soviética e o capitalismo ligado aos Estados Unidos. Bem, falando da questão econômica, temos o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Para que serve o FMI? Ele geralmente empresta dinheiro aos países subdesenvolvidos, né? E geralmente amarram esses países com os grandes fluxos de juros que são emitidos pelo FMI, fazendo com que eles fiquem presos sempre nessa dívida chamada de dívida externa. Então, o Fundo Monetário Internacional é uma organização criada a partir da Conferência de Bretton Woods, realizada nos Estados Unidos em 1944. Para ter acesso a esses empréstimos, os países devem cumprir uma série de requisitos impostos pelo FMI. O cumprimento de metas acordadas impacta negativamente a qualidade de vida dessa população. Então, o FMI exige dos países endividados que abram suas economias à entrada do capital externo, o que fragiliza os principais setores econômicos dos países em desenvolvimento. Bem, a relação do Brasil com o FMI, pessoal, começou em 1959 com o então presidente Juscelino Kubitschek, na construção de Brasília. Então, a dívida externa brasileira cresceu de forma avassaladora, culminando com a diminuição das exportações, resultando na maior crise econômica que o país já enfrentou. A década de 80, ela foi conhecida como a década perdida aqui, né? Mas depois, em 1994, viemos a desenvolver um novo controle econômico para segurar a inflação que estava muito grande no país e a implementação do Plano Real. Dentro disso tudo, com relação ao FMI, está o Banco Mundial, né, que ele é uma organização vinculada também à ONU e possui autonomia.
O objetivo inicial dessa organização era conceder empréstimos, né, aos países europeus que vinham sido devastados na Segunda Guerra Mundial. Temos também a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, como eu falei, que é responsável de fiscalizar, estudar e avaliar as relações de trabalho existentes em todo o mundo, né? Que essa organização definiu também as leis trabalhistas e a elaboração dos sindicatos, né? Que toda profissão existe um sindicato representado. E, por fim, pessoal, temos organizações não governamentais. O nome já diz, sugere que são organizações que funcionam independentemente da atuação dos órgãos estatais, ou seja, controlados pelo governo. Temos algumas ligadas à saúde e ligadas ao meio ambiente. Médicos Sem Fronteiras, Cruz Vermelha, que são ligadas a questões de saúde, e as questões ambientais, Greenpeace, WWF, e o principal objetivo dessas ONGs é criticar a utilização de, exemplo, fontes de energia. Sabemos que o combustível fóssil ele é nocivo à atmosfera, né, expelindo gases tóxicos, né, porque são motores a combustão. Outra fonte de energia que é muito prejudicial é a nuclear, que não interfere em si na atmosfera, como os gases tóxicos derivado do petróleo, né? Mas é nociva para o meio ambiente e para os seres vivos, né? Por ter alta radioatividade. Essa questão energética ela é muito importante porque está infringindo hoje em dia no aquecimento global, né? No caso dos combustíveis fósseis. E a energia, no caso nuclear, ela tem um trabalho do mineral, né, do urânio, que são transformados em pastilhas industrialmente, para a produção de energia. Porém, ela é nociva ao meio ambiente e aos seres vivos pelo alto grau de radioatividade. Então, essas entidades ligadas ao meio ambiente são muito preocupadas com essas questões ambientais, principalmente nos setores energéticos. Bem, gente, para fecharmos essa parte, temos também o exercício da página 83 e 84, tá? Do tópico 1. A gente pode botar o